A história que passaremos a contar fala de Maria, uma irmã componente do círculo de oração, uma mulher que tinha prazer na oração e na leitura da palavra de Deus. Era uma mulher assídua à escola bíblica e aos cultos. Mas com o passar do tempo, irmã Maria começou a enfrentar muitas dificuldades quando parava para refletir sua vida. Não tinha uma área que não estivesse passando por luta. Dentro de casa, dificuldades financeiras, os filhos desviados do Evangelho, na desobediência, incompreendida pelo marido e seus familiares, a qual constantemente a interrogavam: por que a sua vida está assim? Onde estão suas orações, jejuns, caminhadas todos os dias? Na igreja não encontrava apoio quando resolvia desabafar. Era criticada pelas costas. Maria começou a sentir sozinha. Em vez de intensificar suas orações, resolveu ir ao templo para fazer a sua última oração. Vejamos a oração de Maria e sua decisão tomada. Senhor, aqui estou de joelho dobrado diante de Ti. Ah, Senhor, quantas lutas tenho passado. Tenho entregado a minha vida em Tuas mãos. Mas, Senhor, o fardo está pesado. Eu não aguento mais. Estou passando por dificuldades financeiras. Meus filhos se encontram desviados do Evangelho. Meu esposo não quer nem saber de ouvir falar do Teu nome. Eu tenho orado, mas não estou vendo o resultado das minhas orações. Por que, Senhor? Porque a minha vida está dessa maneira. Senhor, eu não estou suportando mais tantas lutas. O fardo está pesado e as lutas são tão grandes. Quantas vezes saí para fazer a Tua obra, não faltei um culto em Tua casa, sempre estive presente. E lembro, quando saía para evangelizar, ganhei muitas almas para o Senhor. E hoje, como está a minha vida? E quando olho para a minha família, vejo as mesmas coisas do mundo. Já falei do Teu amor para eles, já orei, eles continuaram do mesmo jeito. As minhas lutas parecem que nunca vai acabar. Eu já estou desanimada, Senhor. Eu não consigo mais orar. Me ajude. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Ah, Senhor, me ajuda a vencer todas as lutas. Oh, Deus, aleluia. Maria saiu do templo depois de tomar aquela decisão e foi para sua casa. Dentro de si, agora havia uma batalha travada, ao lembrar de tantas vitórias alcançadas através das orações. E agora, ao olhar para o presente, parece que Deus havia abandonado. Maria chorou bastante, até adormecer. E ao passar aquela noite, Deus veio a ela em um sonho. Maria, Na forma de um varão, ele disse: Maria, tenho colhido as suas lágrimas, escrevi o seu nome no meu memorial. Não temas, pois sou teu Deus, e estou contigo. Venha comigo, irei eu te mostrar algo. Vejamos agora o que Deus lhe mostrará na primeira parte desse sonho.
parte do meu bem. Senhor, eu sempre esperei por Ti, e agora me sinto tão feliz em poder contemplar a Tua face. Eu sempre soube que as tribulações que vieram na minha vida, os dias que passei, seriam recompensados neste dia tão glorioso. Eis as minhas mãos, Senhor. Trago marcas da seara que me deste a ceifar. Deus, o Teu nome está escrito no livro da vida, Deus. Entre no meu meio. Eu tenho algo preparado para Ti. Ó Senhor, sempre esperei por este dia de glória. Jamais desisti de Ti, por tudo que sofri. Fui abandonada, humilhada por Te seguir. Eis as minhas mãos da marca que sofri. Minha filha, eu tenho um lugar preparado no meu reino para você. Entre. Glória a Jesus, glória a Deus. Ah, Senhor, tenho passado por grandes lutas, tenho passado por grandes tribulações, mas, Senhor, nunca deixei de vir à Tua casa, de Te servir. Senhor, nunca Te neguei e nunca Te abandonei. Eis minha filha, Senhor, as minhas mãos. Luzinete, minha filha, eu tenho um lugar preparado para